Boa noite. É sempre um prazer voltar a essa casa, diazinho frio, né? Mas aqui dentro está bem quente, bem acolhedor. Sempre que nós nos dirigimos aqui, nós falamos de algum trecho do Evangelho, que são o resumo dos ensinamentos de Jesus. Hoje o nosso tema está no capítulo 26, itens de 7 a 10. Mediunidade gratuita. Às vezes, quando eu falo sobre mediunidade para alguém, dentro da casa espírita tem gente que treme, que fala: eu não quero ser médium. Esse negócio de ficar tendo contato com os espíritos não é comigo não. Então, por mais que possa parecer estranho para quem gostaria de ter a mediunidade aflorada, muitas pessoas têm medo dessa mediunidade. Agora, de todos nós que estamos aqui, tem alguém que pode dizer que não é médium? Todos nós somos médios. Uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Uns desenvolvidos num determinado tipo de mediunidade, outros desenvolvidos em outras mediunidades. Por quê? Porque a mediunidade é a capacidade que se tem, né, de ser intérprete dos espíritos, para o bem da humanidade, para o nosso bem, para a nossa evolução. Ou seja, como médium, eu consigo interpretar aquilo que a espiritualidade está querendo nos passar, e aí entra a nossa obrigação de poder passar realmente isso. Tudo que nós entendemos dentro dos nossos limites, a gente dividir com as pessoas. Então todos nós aqui presentes somos médios. E essa mediunidade, ela se mostra de uma maneira bem simples, ou como pode ser uma coisa mais incisiva. Vocês nunca tentaram ir num determinado lugar fazer alguma coisa e de repente vocês ouvem uma vozinha que diz assim: não faz isso, vai para o outro lado? E a gente escuta e faz. O que é? Provavelmente é o nosso mentor. Quando a gente consegue ouvir o nosso mentor, nós estamos desenvolvendo nossa mediunidade. Porque não é só o nosso mentor. Eu digo o nosso mentor porque ele está normalmente mais próximo de nós. E eu sinceramente, eu não sei se um dia na espiritualidade eu vou querer ser mentor de alguém. Porque deve dar um trabalho ficar o tempo inteiro falando para a pessoa: cuidado, não faz isso, o melhor seria você ir para tal caminho. E normalmente a gente não escuta, né? Então eu sempre brinco que o mentor tem que ter a paciência da mulher do GPS. Ela fala para nós assim: a 100 metros você vira à esquerda. A gente não vira à esquerda, ela não muda o tom de voz dela, e ela diz: agora a 200 metros você converte à direita. Será que nós temos essa paciência? Difícil, né? Mas o nosso mentor tem. Então, todos nós aqui somos médios. Todos nós temos que entender o significado da mediunidade. A nossa doutrina, a doutrina espírita, é uma doutrina de fé raciocinada. Isso quer dizer o seguinte: ninguém está aqui colocando para vocês que vocês têm que acreditar no que eu estou falando, ou que qualquer palestrante está falando, porque eu estou aqui na frente e eu entendo mais que vocês, eu estou certo. Não. É fé raciocinada. Pesquisem, vão a fundo. Se não concordar, discutam no bom sentido. Vão buscar a verdade de cada um. Eu aqui na frente estou tentando passar aquilo que eu acredito que seja correto, que eu estudei para isso. Mas isso não quer dizer que eu esteja 100% certo. Então a gente sempre fala que a doutrina espírita exige de todos nós que participemos dela o conhecimento de como ela funciona. E um dos sentidos é exatamente conhecer sobre essa tal de mediunidade. Então hoje a gente está falando sobre mediunidade gratuita. Uma coisa quando é grátis, a gente não pagou para ter. Nos foi dado. A mediunidade nos foi dada por Deus. E se for dado por Deus de forma gratuita, nós não temos o direito de cobrar para exercê-la. Eu não posso exercer a minha mediunidade, chegar para uma pessoa e falar: olha, eu vou fazer isso aí, essa mediunidade, eu vou fazer uma carta para você psicográfica, mas olha, senzinho, hein? Eu vou fazer um passe magnético em você, tá? Mas não conta para ninguém, meu preço é só 200 conto.
Teria sentido isso? Não, não teria sentido. Agora, se todos nós somos médios, nós somos pessoas diferentes. E se nós somos pessoas diferentes, nós temos valores diferentes. Então, todo mundo que tem mediunidade é uma boa pessoa? Tem valores morais desenvolvidos? Um pouquinho, lógico que todos nós estamos aqui, temos valores morais desenvolvidos. O que eu estou tentando dizer para vocês é que a mediunidade, ela não é obrigatório você ser uma pessoa de valores elevados para você tê-la. Agora, ela funciona melhor na medida que nós exercemos ela com humildade, com gratidão a Deus por que nos deu ela, e com disposição, desejo sincero de ajudar as pessoas através do amor. Aqui nessa casa, por exemplo, como em todas as casas espíritas que eu conheço, tem diversas pessoas exercendo trabalhos no exercício dessa mediunidade por amor. Pessoas que se dedicam, que preparam a casa, pessoas que fazem os passes, pessoas que trabalham com cura, pessoas que têm trabalhos de psicografia. Todas essas pessoas estão trabalhando pelo fundamento principal, que é o fundamento do amor. Então, na medida que a gente consegue exercer esse fundamento, nós vamos o quê? Desenvolvendo as nossas mediunidades. Tem muita gente que brinca com isso. Tem muita gente que usa a própria mediunidade como profissão. Vou dar um exemplo para vocês. Leitores de sorte, videntes, aquelas pessoas que às vezes você encontra distribuindo os panfletinhos na rua, ou tem aquelas casas, dona não sei o que, ela vê presente, passado e futuro. Vocês já viram isso, não viram? Isso é uma atitude correta? Não é uma atitude correta. Eu confesso para vocês que quando eu entrei na doutrina espírita, eu ia uma cartomante. Não tenho vergonha de falar isso não, tá? Por quê? Porque naquele momento que eu comecei a participar da doutrina, aquilo era correto para mim. Então eu começava a ir buscando respostas para a minha vida, achando que ela teria um espírito à disposição dela, para quando eu chegasse lá, eu perguntasse as coisas, ela me respondesse. Aí eu aprendi que dentro da doutrina espírita, nenhum espírito sério fica à disposição de qualquer pessoa. Hoje eu posso ter psicografia, mas se eu não fizer jus a ela, eu posso ter tirado, pode ser tirado de mim isso a qualquer momento. Nós temos um grande médium, que era um grande médium, escritor, palestrante. Infelizmente ele acabou desenvolvendo um interesse pessoal. Ele começou a vender muitos livros e começou a valorizar mais o lado material do trabalho dele do que o lado do amor, da caridade. O que aconteceu com ele? Ele perdeu a mediunidade. Hoje não faz mais palestra, não escreve mais livros. Isso é um dom de Deus. Ele nos dá e nos tira. Essa é uma verdade incontestável. Então nós temos que tomar muito cuidado mesmo, porque em momento algum nós podemos cobrar qualquer coisa de pessoa pelo exercício do nosso trabalho. E não estou falando só do aspecto financeiro, do aspecto de interesse também. Tá? Nós temos diversos exemplos, infelizmente. Eu estava lendo um livro ano passado de um dirigente espírita que trabalhava numa empresa, tá? É um livro do Inácio Ferreiro. Ele trabalhava numa empresa e ele queria muito uma promoção, mas ele não conseguia ter acesso ao chefe dele, era uma pessoa muito difícil. Então o que ele fez? Soube que o chefe dele estava passando por um problema de saúde e conseguiu convencê-lo a que ele fosse na casa que ele participasse, porque lá ele ia ser curado. Qual que era o objetivo dele? Que o chefe fosse curado e falasse: ah, que funcionário bom, eu vou dar um aumento para ele, ou eu vou dar uma promoção para ele. Deus vê as nossas intenções, vamos tomar cuidado. Às vezes aparentemente nós somos tão bonzinhos, nós somos tão caridosos, queremos ajudar as pessoas, mas no fundo as nossas intenções são terríveis. Nós achamos que enganamos todo mundo, mas a Deus a gente nunca vai enganar. Nunca nós vamos enganar a Deus. E isso é mais frequente do que vocês imaginam.
Não estou dizendo que aconteça aqui, tá? Mas eu já vi muito passista, quando a pessoa chegar na frente dela, ele começa a colocar a mão e fala assim: coitadinha, eu com a minha amenidade sou melhor que ele. Acontece. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós temos vaidade. Nós não estamos ainda isentos de passar por tudo isso. Às vezes, a gente joga fora esses dons que Deus dá para nós. Literalmente na lata do lixo. Com as nossas atitudes baixas e imorais. Porque quando eu falo que Deus conhece as nossas atitudes, os nossos desejos, é porque Ele vê a fundo o nosso coração. Ele vê a fundo as nossas intenções. A gente pode até se enganar, mas a Deus não se engana. Um dia, quando a gente desencarnar, Deus não vai olhar para nós, os nossos aspectos físicos: se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou alto, se eu sou bonito, se eu sou feio. Ele vai olhar a nossa luz. Ele vai olhar o nosso espírito, aquilo que nós realmente somos. Todos nós sabemos aqui que nós estamos transitoriamente nesse mundo, que nós somos espíritos eternos em vivências e carnais temporárias. Por isso que eu gosto de dizer que eu não sou um Nestor, eu estou como Nestor. O que vocês estão vendo aqui, mesmo que não agrade vocês, é o fruto de todas as minhas experiências, de todas as minhas encarnações, de todas as minhas atitudes, assim como cada um é aqui. Então, se a gente não está satisfeito com a gente, quem é o responsável? Somos nós mesmos. Vamos pensar um pouquinho no nosso grande mestre, Jesus. Jesus tinha todas as mediunidades, todas. Vidência, cura. Ele só não escrevia psicografia porque ele não precisava. Mas ele tinha todas as mediunidades. Chico Xavier tinha mediunidade? Tinha todas as mediunidades. Todas que você imaginar, Chico tinha em grande profundidade. Inclusive a psicografia. Uma vez o Carlos Bacelli estava contando uma história que o Chico eles foram se reunir aos pés do abacateiro, né? Era muito famoso isso no fundo da casa do Chico. Eles estavam lá conversando e todo sábado eles se encontravam, e ele foi lá com a maior vontade de conhecer um ensinamento importante. Aí o Chico estava conversando, ficaram mais de 2 horas conversando, falando sobre a pomada do vovô. É uma pomada que é muito conhecida. E o Bacelli estava lá e falou assim: pô, eu vim aqui para obter informações e me levar moralmente, e eles estão falando há 2 horas dessa pomada. Aí pediu licença e foi embora. No estacionamento com a mulher dele, ele falou: pô, perdi o dia hoje. Eu achei que eu ia aprender tanta coisa. Aí eles foram embora, passaram a semana toda, e na semana seguinte voltaram no mesmo lugar. Aí eu conversando, o Chico com uma dirigente espírita lá, falando sobre a mediunidade de Chico, o Chico falou: olha, eu tenho todas as mediunidades, inclusive eu sei o que as pessoas mais próximas de mim estão pensando. Imagine vocês que na semana passada o Bacelli estava aqui e ele ficou tão injuriado que a gente estava falando sobre a pomada que ele foi embora chateado. O Bacelli disse que não sabia onde colocar a cabeça, né? Para sorte dele, a dirigente espírita, uma pessoa muito simples, falou assim: Chico, você é um perigo então, né? Porque você conhece os nossos pensamentos. Eurípides Barçanufo foi um outro que teve todas as mediunidades, inclusive a mediunidade de cura. E a mediunidade de cura dele era amparada por Bezerra de Menezes. O que ele distingue todos esses homens? Chico, estou dando um exemplo só de alguns, tá? Chico, Eurípides Barçanufo e Jesus. Todos eles eram de elevação moral muito grande, perfeitos, como Jesus, né? Incomparável. E todos eles não cobravam nada para fazer. E se dedicavam plenamente a esse exercício. Entregavam o seu coração, o seu espírito, essa instrumentária física que nós temos para ajudar as pessoas.
E esse é o fundamento da mediunidade, ela ser desenvolvida para o bem da humanidade, para o bem nosso, de todas as nossas evoluções. Senão não teria sentido ela estar aqui, ela não teria sentido ela existir. E como a gente acredita que Deus não faz nada de inútil, e a mediunidade é um dom, é uma graça dada por Deus, então nós temos que ter a convicção que é para o nosso bem. Eu não sei se eu também não tenho a noção de todas as mediunidades que eu tenho. Eu tenho algumas que eu sei, e ainda estou muito devagar no desenvolvimento delas. Eu consigo hoje conversar com o meu mentor, né? De vez em quando ele fala as coisas, eu não consigo aceitar o que ele me fala. Às vezes eu encontro com a minha mãe conversa comigo, principalmente quando nós estamos em casa depois do Evangelho. E esses espíritos que a gente está falando de desenvolvimento, eles são normalmente os nossos afins, aqueles que nós temos sintonia. Então as pessoas que quando desenvolvem a capacidade de conversar, essa é uma forma de mediunidade com os espíritos, eles estão desenvolvendo uma relação de sintonia. Então, às vezes eu posso ter um parente que morreu, um primo, um pai, um irmão, minha mãe, minha avó. Eu posso ter uma pessoa, um amigo, como eu também posso ter uma pessoa que não gostava de mim, ou eu não gostava dela, desde que eu esteja na mesma sintonia dessa pessoa, desse espírito. Funciona assim: se eu estiver fazendo bem, as sintonias que eu terei são de pessoas boas. Se eu estiver fazendo mal, as sintonias que eu vou trazer para mim são de espíritos também não bons. Ah, mas eu como médium, qualquer um pode intervir na minha vida? Não. Pode sugestionar, mas nós temos livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio ninguém interfere se nós não quisermos, nem Deus. Deus nos deu livre-arbítrio para nós tomarmos as nossas decisões. Deus nos deu essa capacidade para nós definirmos o que é certo e errado segundo a nossa inteligência, o uso da nossa inteligência. Senão, que sentido teria se nós nascermos e viéssemos como espíritos perfeitos? Que mérito a gente teria? Não teríamos méritos nenhum. Ele nos dá o amor. Você já ouviu falar que nós temos uma centelha de Deus dentro de nós? Que nós somos a imagem e a semelhança de Deus? Sabe o que nós temos que é a imagem de Deus dentro de nós? É o amor. Ele colocou essa sementinha dentro de nós e nos deu a oportunidade de vivenciarmos encarnações atrás de encarnações, para que todos os valores morais positivos viessem através dessa origem, dessa semente do amor. Então nós passamos regando, cuidando, amparando, para que a gente possa ser pessoas melhores. E a mediunidade é uma ferramenta para nós. A mediunidade não é nossa, nós somos apenas um canal. É como se a gente pegasse uma mangueira, fôssemos lavar o jardim. Nós somos a mangueira. O que lava o jardim? É a mangueira ou a água que passa dentro dela? É a água que passa dentro dela. Nós somos a mangueira. Nós podemos ser a mangueira, o instrumento de condução das graças de Deus, da bondade de Deus. Deus quis precisar de nós. Deus quis contar conosco. Deus quer que nós sejamos felizes. Por isso, conheçamos-nos, que cada um busque dentro de si as suas virtudes, que comece a enxergar o que Deus quer de nós, e principalmente o que nós estamos preparados para dar para Deus, porque dar somente o essencial, qualquer um faz. O cristão é aquele que dá um pouquinho mais, todos os dias. Então essa mediunidade, ela vem para nos ajudar. Só uma consideração: às vezes quando a gente vai em cartomante, vocês já repararam que eles falam somente de sorte, dinheiro, amor? Não é assim que funciona? Quando você quer ajudar alguém,
você vai falar pelo lado espiritual, nunca do lado material. Partindo do princípio que nós somos espíritos eternos e o fundamento principal, a nossa vida principal é na espiritualidade. O mais importante para nós é o nosso desenvolvimento. Então, se alguém vem falar alguma coisa para vocês no outro sentido, cai fora. Provavelmente não tem a mão boa aí. Vocês conseguem compreender isso? Somos instrumentos de Deus, desse Pai de amor poderoso, magnífico, companheiro. Ele quer contar conosco. E todos nós temos a capacidade de ajudar as pessoas, através de mínimas coisas. É um ouvido para alguém escutar, é uma oração. Olha o poder que a gente tem através da oração. E a oração é uma forma de mediunidade. Eu não falei para vocês que mediunidade é o contato com os espíritos? É a interpretação? Quando a gente ora, a gente está orando para quem? Para Deus. Nós estamos fazendo uma ligação com o mundo espiritual. E se soubessem como a oração é importante, através da oração a gente consegue tantas benéficas para os outros como para nós também, dependendo das nossas intenções, dos nossos desejos sinceros. Eu vou falar uma coisa que pode haver controvérsias, mas para mim a maior mediunidade é a capacidade do exercício da caridade. Porque você não faz caridade se você não estiver ligado com Deus, com os espíritos superiores. Eu tenho visto em algumas entidades de diversas religiões, pessoas que se largam da sua vida material para viver momentos, para viver a vida de pessoas necessitadas. Recentemente eu fui numa entidade que tem 80 pessoas, de 18 a 80 anos, pessoas dependentes químicos, pessoas jogadas na sarjeta, pessoas que não sabem quem são seus familiares, pessoas com problemas neurológicos, todos amparados por pessoas que se dedicam por amor, que largaram suas casas, que vão viver ali dando apoio. Confesso que quando eu fui nas entidades no sábado, pela primeira vez, eu achava que eu era alguma coisa. Aí eu tive vergonha do que eu sou. O carinho que eles têm entre eles, o respeito, a maneira como eles se aceitam dentro das suas dificuldades. Lá não tem bonito, feio, rico ou pobre, não tem católico, não tem espírita, não tem evangélico, não tem nada. É uma família só, eles se tratam de irmãos. Meu irmãozinho para cá, meu irmãozinho para lá. É uma coisa assim, sabe, maravilhosa. Dá para sentir a presença de Deus ali no meio. São pessoas de origens diferentes. Alguns do sul, a maioria do nordeste, alguns de São Paulo. Mas não importa, lá todos eles são irmãos. Todos eles se ajudam. Até que ponto nós estamos dispostos a colocar a nossa mediunidade para ajudar os outros? Até que ponto nós estamos dispostos a sair do nosso marasmo? Até que ponto nós estamos dispostos a fazer alguma coisa diferente? Até que ponto nós vamos agir com resignação, colocando a nossa vida na mão de Deus e dizendo: Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz? Até que ponto eu tenho coragem para me entregar nas mãos dele? Até que ponto? Eu acho que isso é uma pergunta que cada um tem que responder para si, né? Talvez não agora, mas quando chegar em casa, deitar. Porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz todo dia, nós vamos continuar indo para o mesmo lugar que a gente está. Se nós não tomarmos atitudes diferentes, se nós não nos entregarmos, não acreditarmos na bondade de Deus que coordena todos os universos, como é que a gente vai se sentir feliz? Recentemente a gente viu os atentados lá na França, né?
Um amigo meu, é ateu de carteirinha, que a gente brinca, né? Ele falou assim: tá vendo? Você fala de Deus e Deus perdeu o controle. Eu falei: Deus nunca perdeu o controle. Deus respeita as pessoas pelo livre-arbítrio. Por isso que Ele é Deus. E nada está fora do lugar. Nós mesmos hoje estamos aqui porque é esse lugar que a gente deveria estar, porque nós fizemos a escolha de estar aqui. Poderia estar em casa, embaixo de uma coberta, assistindo uma novela, conversando com os amigos. Poderíamos ter feito isso, mas nós escolhemos estar aqui hoje. Nós escolhemos dar uma oportunidade para nós. Nós escolhemos ouvir alguma coisa boa, mesmo que isso não esteja acontecendo, mas a gente escolheu porque a gente quer o melhor para nós. Então está na hora de sair do discurso, de ouvinte, para ir para a prática. Qualquer que seja a casa, qualquer que seja a doutrina, se a gente ficar só ouvindo, nós nunca vamos ser pessoas felizes. Nunca. Nunca vamos ter. Nós temos tudo na nossa vida para sermos felizes. Tudo. E às vezes a gente se preocupa com coisas tão pequenas, né? Vocês podem ver que os grandes médios da humanidade, a única coisa que eles bem se preocupavam era com o aspecto material. Porque a entrega deles era tão intensa que a materialidade, eles sabiam que estava na mão de Deus. Eu tenho um amigo que é um dirigente espírita que ele fez o voto de pobreza. Não vou dar o nome dele porque ele não quer. E perguntado a ele uns meses atrás: nesses anos que você fez o voto de pobreza, nunca te faltou nada? Ele falou: não, nunca. Ainda eu questionei ele ceticamente. Ele falou: não. Mas como? Ele falou: Deus está no comando, Jesus está no comando. Nunca me faltou e nunca vai me faltar nada. E aí no sábado, quando eu fui nessa casa, eu conheci um rapaz chamado Tiago, 26, 27 anos. Ele era diácono da igreja católica e ele abandonou a vida profissional dele para ficar lá. Eu falei: e aí, como é que é? Não faz falta aquela segurança do salário? Ele falou: não, o meu maior salário Deus me dá. Eu não tenho medo. Deus está no comando. Que tenhamos todos a certeza que Deus está no comando. Que tudo que Ele nos dá é para o nosso bem. Mas Ele quer a nossa parte. Ele quer que nós façamos a nossa parte. Tem um livro, acho que é o livro dos Mensageiros, Ana, se eu estiver errado, alguém corrige aqui, né? Que tem uma passagem que um espírito desencarnado é permitido a ele de ver tudo o que tinha acontecido na vida anterior. E aí ele começa a observar que a maior parte da vida dele, ele tem 4 pegadas. 2 dele e 2 de Jesus. Mas momentos de tribulação, de dificuldade, de doença, ele só enxerga 2 pegadas. E aí ele pergunta para o mentor dele: pô, mas na hora mais difícil Jesus me deixou? E ele diz: não, Jesus estava te carregando, você estava no colo de Jesus. E outro dia eu ouvi o Forte falando uma coisa que mexeu muito comigo. Ele contou essa história e falou assim: mas eu acho que aquelas pegadas eram do desencarnado mesmo, não era de Jesus. Não que Jesus abandonou, mas estava do lado, aquelas pegadas eram deles, porque na hora das dificuldades, das provas, das expiações, somos nós que temos que passar, porque são nossas, não são da minha esposa, não são do meu chefe, não são dos meus amigos, dos meus filhos, são nossas. Mas Jesus jamais nos deixa. Que tenhamos essa convicção, tá? Que assumamos as nossas responsabilidades, mas saibamos que nós nunca estamos sozinhos. Isso é um fato. Só depende da nossa fé de acreditar. Que tenhamos uma excelente semana, cheia de muita paz, principalmente no lar, né? O lar é a base da nossa família. Eu sempre insisto no Evangelho no lar. Eu faço Evangelho no lar há alguns anos e a minha casa eu digo sempre abençoada, né?
Eu brinco até com as pessoas que eu amo até minha sogra. Eu sempre falei isso, agora eu estou falando que eu amo meu cunhado também, né? Porque realmente eu me sinto muito abençoado. Eu sou uma pessoa muito feliz. Isso não quer dizer que eu não tenha problemas, tá? Tem bastante. Mas sou feliz por estar aqui hoje, sou feliz pela minha família, pelo Deus que habita dentro de cada um de nós. É assim como Jesus dizia: vós sois deuses. Somos sim deuses, adormecidos ainda. Mas nós temos a fagulha de Deus dentro de nós, o amor. E toda vez que a gente amar alguma pessoa, que a gente abraçar alguém, beijar, uma pureza de sentimento, nos lembremos que o abraço é a 3, não a 2. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de abraçar, né? E outro dia, conversando com a minha filha, ela falou uma coisa interessante: pai, mas você percebeu que quando a gente abraça, são os 2 corações que se tocam? Eu falei: é, filha, você tem razão, vem cá e me dá um abraço. Somos felizes pelo Deus que nós temos, somos abençoados por Jesus ter entrado em nossa vida, somos abençoados por essa casa, pelos dirigentes, pelos mentores, e poderemos ser abençoados por nós mesmos se nós fizermos a nossa parte. Muita paz a todos vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Ainda sou muito limitado, né? Mas tenho certeza que vim com o coração aberto para receber a energia de vocês. É muito gostosa a energia de vocês, viu? Sabe, os dirigentes aqui estão de parabéns, são pessoas também muito edificantes, maravilhosas. E quando a gente for fazer uma oração, além de agradecer a nossa vida, agradece para essa casa, agradece para os trabalhadores, pelo trabalho social que eles fazem, agradece pela acolhida. E todas as vezes que vocês entrarem aqui, se sintam em casa, se sintam bem, porque aqui gera muito amor. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus, tá?